Oi gente, então conforme prometido, esse é o segundo vlog da viagem, esse é o ônibus que a gente viajou. Nós embarcamos no aeroporto de Curitiba, né? O ônibus foi lá pegar uma galera, então. E aí, a partir disso, então, começamos a nossa viagem rodoviária oficial. Aqui nós estamos, então, iniciando, né, a travessia do estado do Paraná. E eu quis gravar para que vocês vissem as paisagens, né? Para quem já é do Paraná não vale, né? Mas a gente viu um misto de campo, de lavoura, de matas, de cidade, enfim, né? Normal de cada estado do nosso país, que é muito lindo. E boa parte dele era de noite, então a gente acabou não vendo, tá? Aqui então, já na Argentina, nós paramos em Posadas, na Argentina, para tomar um café da manhã. Então já amanhecemos em solo argentino, a fronteira foi feita bem cedinho. E aí então aqui estávamos em um posto de combustível, onde eles oferecem o café. E estava chovendo, né, naquele dia. Oi gente, bom dia, hoje é dia 6 de outubro, segunda-feira. A gente tá aqui em Posadas. Acho que é assim que fala, Posadas, na Argentina. Eu nem tava me filmando, tava me olhando no espelho. E a gente vai... tomou café agora, e daí eu não filmei muito lá dentro, porque tem o pessoal da viagem que eles não gostam de ser filmado, daí eu não filmei. Só mostrei assim como que é o café. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro do café. Gente, é muito cheiroso, é muito diferente dos outros banheiros que a gente vai, que às vezes não tá com cheirinho bom. Mas ó, é assim o banheiro. Bem cheiroso e... bem bom o café da manhã também. Aqui nosso ônibus, gente. Tá um dia de chuva aqui, tá friozinho, tá uns 19 graus. Quer dizer, não tá tão frio, né? Mas enfim, já estamos de blusa. Dá por volta de meio-dia e meio, uma hora. Lá o nosso almoço vai ser num shopping. Esse shopping então tem mercado bem grande assim. Tem uma parrilla também, que é um churrasco argentino aqui. Lá também tem um bifezinho, tá? É bem legal lá o serviço do pessoal. A gente vai fazer uma parada lá pro nosso almoço, tá? Nesse horário que eu falei pra vocês aproximadamente. Sobre a questão do banho, gente, né? Vocês viram que eu parei ali num paradouro ali para dar uma olhadinha, para conversar um pouco. Só para atualizar também, né, as opções que a gente tem aqui na estrada. Então aquele posto ele tá oferecendo um serviço novo, só que não estava funcionando, a água não estava quente. Então tem umas duchas bem legais ali, só que elas estavam com esse problema lá. Então eu ia só ali para ver, né, como é que era o espaço. E o solo argentino, nessa parte, né, norte da Argentina, é muito parecido com os campos que nós avistamos no Paraná. Então, essa questão da geografia é quase que um pampa, né? É muito parecido a questão da cidade também, né? Tem, claro, as suas particularidades de cada país, carros às vezes diferentes, outras marcas de carro. Mas, em princípio, é um pouco parecido com o Brasil, assim. Essa parte da Argentina a gente não estranhou tanto, tirando o idioma, claro, né? Que é outro idioma. Mas essa questão, assim, visível, assim, não impacta tanto, né? São muito parecidos com o Brasil, né? A gente paramos aqui em Resistência, Corrientes, e aí a gente parou aqui em um shopping para almoçar. Não é easy.com aí, porque é uma loja, acho, de materiais. Eu não vi o nome do shopping, mas é bem lá no fundão que a gente foi almoçar. Daí agora a
gente tá só esperando o horário do ônibus. E esse aqui é a cara do shopping aqui da cidade, que é na Argentina. E essa aqui é uma loja bem grande de material de construção, tem de tudo que é coisa aí dentro. Paramos agora para um banho, todo mundo cheiroso, tomamos banho aqui. Que cidade que é agora? Corrientes? Já passou? Resistência. Ah, lá tem a plaquinha, ó. Bem lá no fundo, estamos em Resistência. Aqui são os dinheiros argentinos. 200 mil, 2 mil, 10 mil e 20 mil pesos. Praia Brava é um morro. Daí aquilo ali fica final de tarde. A gente chegamos aqui em Salta e agora a gente vai tomar um café. Esse aqui é o meu café. Ali é o cafezinho do Fernando. Estamos aqui em um posto, aguardando tudo abrir, que a gente chegou às 6 da manhã aqui em Salta. A gente chegamos no teleférico São Bernardo aqui em Salta pra gente poder fazer o passeio. A casa de máquinas do teleférico. Gente, nós fizemos a subida com esse teleférico, é super tranquilo. Quem tem medo de teleférico, de bondinho, de altura, pode ir sem medo. Ele vai bem devagarinho, tá? Então dá pra apreciar toda a paisagem, não balança, nós somos em 4 pessoas, super firme. E ele vai até lá naquela pontinha daquele morro, então dá vista pra toda a cidade, é muito lindo. Não quer subir de bondinho? Tem passagem, dá pra ir a pé, dá pra ir de carro, dá pra só voltar de bondinho. É bem legal, vale super a pena. Eu acho que a ida e a volta são fantásticas, porque são visões diferentes que a gente tem. E lá no fundo, a Cordilheira dos Andes. Gente, a vista daí de cima é surreal, é muito linda e de fato ao fundo a gente vê a Cordilheira dos Andes. Embora tivesse um pouquinho de nuvem aí, justamente porque tem neve lá na cordilheira e tudo mais, mas dava pra ver ela nitidamente, assim, tava muito, muito lindo. A vista é muito bonita, vale super a pena fazer esse passeio e subir o cerro de teleférico, muito legal. Ó, gente, como eu falei pra vocês, que a descida também é bacana, né? Nós descemos de teleférico também, né? Fizemos a descida. Como vocês podem ver, o teleférico se movimenta bem lentamente mesmo, tá? Não é só porque tá aqui na plataforma, ele vai indo bem lento. Então dá pra apreciar toda a paisagem e posso dizer que a descida é muito linda. Eu acho que quase mais que a subida, porque aí a gente tem a visão da cidade, né, de frente e a visão lá no fundinho das cordilheiras. É muito, muito bonito mesmo. Eu acho que vale super a pena. Ele não chacoalha, nós descemos em 2 pessoas, então é bem tranquilo, não vira, não precisa ter medo, né? E a gente vai até lá embaixo, onde dá pra ver aquelas arvorezinhas, é lá que a gente vai. Então ele é bem alto mesmo, mas não precisa ter medo de altura, ele dá muita segurança, não é aquela sensação assim de que, ai, tem alguma coisa errada, vai cair, não. Pode confiar que é bem legal e vale a pena, bem bacana o passeio mesmo. E a cidade é muito bonitinha, então é de encher os olhos, assim, muito legal mesmo.
E depois de descer o teleférico, nós tivemos aí uma manhã livre na cidade de Salta. E essa é uma igreja muito linda, uma pena que tava uma reforma ali do lado na rua, então não dava para ver toda a magnitude dela, né, de um outro ângulo, mas ela é muito bonita. Aqui tem uma outra igreja que é a matriz aqui dessa pracinha de Salta. E a arquitetura é aquela bem tradicional, né, da colonização espanhola, então é tudo muito bonito, tem muito monumento, tem muito prédio histórico, prédio antigo, né, então sempre tem umas praças muito lindas na Argentina. E essa é uma das que a gente visitou e teve um momento livre ali, uma manhã livre para almoçar, para poder passear pela cidade. E nós almoçamos ali, mesmo bem perto dessa igreja. Visitamos um museu onde tem umas crianças que elas foram encontradas, enfim, uma oferenda, uma questão da tradição inca, enfim, só que não dava para filmar o museu, não dava para filmar as crianças que a gente viu, nós vimos só uma. Então eu acabei não trazendo nada aqui porque não dava para filmar, né? Então, mas é muito legal, assim, vale a pena ir no museu, conta toda a história, né? Então, a Argentina também teve essa parte da colonização, né, espanhola, e antes dela tiveram os incas presentes, né, então principalmente no norte da Argentina, então vale a pena conhecer a história. Ó, gente, aqui mais um cantinho da praça, né, do outro lado, a gente tá lá da igreja que eu tava filmando, para que vocês possam ver a arquitetura, né, e é bem tradicional da colonização espanhola, né, isso a gente consegue verificar, né, através das construções, né. Aqui a gente estava recebendo já mais umas instruções, já no caminho, né, sentido a Purmamarca, que ainda é na Argentina, é norte da Argentina. E aí vocês conseguem perceber que vai mudando a paisagem, né, conforme a gente vai avançando ao norte da Argentina, aquelas matas, os pampas vão ficando um pouquinho para trás, a gente começa a apreciar muitas montanhas, né, e também muitos desertos, né, a partir daqui. Não na sua totalidade, mas os desertos começam a se apresentar e muitas montanhas diferentes, montanhas coloridas. Então, a partir de agora, a gente começa a ver um outro tipo de relevo, um outro tipo de geografia, né? Ó, gente, aqui nós chegamos em Purmamarca, na Argentina, e aí o grupo que tá caminhando à frente é o grupo que estava conosco. O pessoal estava um pouco apressado e nós também, porque a gente precisava... Chegamos no final da tarde, estava bem frio, e a gente queria visitar o Cerro das Sete Cores, que tem em Purmamarca, né, na Argentina, e é muito bonito e realmente ele é bem colorido. Dá pra ver ele um pouquinho lá ao fundo, e nós somos, eu acho que o último grupo que conseguiu visitar, porque já era final do dia, já estava encerrando o expediente. Ó, gente, essa é a vista lá de cima e vocês podem ver como que é linda a paisagem. Só posso dizer que é surreal, né? A gente começa a ver umas paisagens muito lindas, cores diferentes e, nossa, é de encher os olhos, né? Cada lugar que a gente vê, a gente se impressiona ainda mais. E ao fundo ali a cidadezinha de Purmamarca, né? Um lugar bem bonitinho, assim, bem legal, assim, uma vilazinha bem bonitinha de visitar. E aqui é uma arte na parede que eu filmei para mostrar para vocês. Eu tirei o áudio, gente, aqui para poder falar um pouquinho para vocês. A gente tava jantando nesse momento e tinha essa dupla fazendo o show no restaurante que a gente tava jantando. Foi muito legal, eles estavam cantando a música Merceditas. E aqui na região sul a gente gosta muito dessa música, então foi uma grata surpresa poder ouvir essa música e reconhecer ela, né? E essa bandeira que vocês estão vendo ao fundo, que ela é toda quadriculadinha e colorida, é a bandeira andina. Então a partir de agora vocês vão ver muito essas cores pelo vídeo e tudo muito colorido e essa bandeira sempre acompanha, né? Que é a bandeira andina. E assim, gente, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, vocês por favor me corrijam, tá? Eu não sou prof de história,
Eu não entendo muito de história, enfim, eu tô repassando um pouquinho do que eu ouvi e do que eu processei aqui para que eu pudesse tentar passar o máximo de informações possíveis, mas só para complementar mesmo o vídeo e não ficar uma coisa muito chata, né, sem fala aqui, sem interação minha, né, porque a maioria das vezes eu filmei, né, para que eu pudesse mostrar para vocês. Algumas coisas eu tirei o áudio, né, porque tem o pessoal falando e tal, então para não expor ninguém, enfim, eu tirei o áudio e tô narrando para vocês, tá? Por essa razão, às vezes aparece alguma coisa eu falando e outras vezes eu tô aqui em casa já narrando o vídeo para vocês, tá? Mas se eu errar alguma coisa aqui, vocês por favor me corrijam, tá? Porque eu não sei tudo também, tá bom? Mas espero que vocês estejam gostando aí e que esteja sendo enriquecedor para vocês, como foi para mim. Essa é a fila de ônibus e caminhões para fazer a imigração no Chile. Estamos na divisa com o Chile. E essa é a vista do deserto. Aí o Fernando. Diz oi, Fernando. Oi. E lá vamos nós. Aqui a altitude já pega bastante. E aqui eu acho que meu óculos que tá aparecendo. Será que tá aparecendo meu óculos no vídeo? Gente, vejam como a geografia já muda, como muda a paisagem. Aqui a gente tá já em solo chileno. É muito deserto, muitos quilômetros de deserto mesmo. E assim, ó, a altitude pegou, porque muita gente passou mal. Não gravemente, mas assim, dor de cabeça, náusea, alguns tiveram sangramento no nariz, então realmente não é brincadeira. A altitude é coisa séria e a gente sente ela de verdade mesmo. Mas mesmo com altitude teve parada para foto, então todo lugar que tivesse uma paisagem muito bonita a gente parava para fotos, parava para poder admirar. Por isso que a viagem rodoviária é tão bacana, porque a gente pode ir parando, né, em momentos que, claro, for possível, e pode ir admirando ao longo do caminho todos esses lugares lindos, maravilhosos da nossa América do Sul, que é tão rica, que é tão vasta, que é muito linda. É muito bonito, tudo muito bonito mesmo. E como vocês podem ver, é deserto e mais deserto e mais deserto. Gente, eu não esperava ver tanto deserto, ver tanta diferença de paisagem como eu vi. E justamente por isso que eu gravei para trazer para vocês, porque nossa, é tanta diferença assim que quando a gente volta pro nosso país, a gente tem vontade assim de beijar o chão quando a gente sabe que tá em solo brasileiro, porque como isso é importante pra gente poder valorizar o nosso próprio país, poder valorizar a natureza, poder valorizar todos os recursos naturais que a gente tem, que de fato são muito ricos, porque quando a gente olha uma imensidão assim de deserto e a gente vê só algumas graminhas e poucos animais, a gente vê bem lá ao fundo, né, a Cordilheira dos Andes, e algumas partes que a gente vê que parece que é neve, não é neve, gente. Isso aí que a gente tá vendo é sal. Tem muito sal nesses desertos, então até para os próprios animais é complicado, né? Claro que muitos precisam do sal também na sua dieta, né? Mas a gente vê muito sal, então todos esses branquinhos que a gente vê é sal e não neve. Neve a gente só vê bem em cima das montanhas, quando as montanhas são bem altas, a gente pode dizer que é neve. Já nos outros espaços não é neve. A maioria desses espaços, no que a gente vê, é tudo sal. E vocês podem ver, vai quase que cansar de tanto deserto que eu filmei, de tanta paisagem que, claro, é lindíssima. Mas que é sal, que é diferente, que é assim para fazer a gente refletir, né? E ser grato por onde a gente mora, pelo que a gente tem. Essa viagem me ensinou muito a ser grata pelo que eu tenho, por onde eu vivo e valorizar isso, né? Valorizar a cultura do meu país, valorizar a comida do meu país, valorizar a natureza.
Lógico, não preciso nem dizer pra vocês que tudo isso é lindo, é surreal, é fantástico, mas ver tanto deserto, e não ver uma árvore me causa um pouquinho de aflição, assim. E eu abro minha janela todos os dias, eu vejo muita árvore. E passar mais que um dia rodando e não ver uma árvore, assim, pra mim foi bem impactante. Mas muito enriquecedor, muito lindo. Gente, aqui eu vi uma flor no deserto. E nesse deserto a gente tem o vulcão Licancabur, ou Volcão Licancabur, que é esse bem ao fundo que vocês estão vendo. Nós também paramos para tirar uma foto na beira dessa faixa, que os caminhões andavam com toda a vontade de descer o morro, tinha que se cuidar, mas a paisagem é surreal, é lindo, muito lindo. E vocês podem ver que o máximo de vegetação eram esses matinhos bem pequenininhos e uns espinhos. Esse é o nosso quartinho do hotel, aqui no deserto do Atacama. Tem um sofazinho, um armário, eu acredito que aqui seja o banheiro. Ó, essa mesinha bem bonitinha. Tá bem cheiroso, pelo menos. Ó. E aqui é o banheirinho, se eu consigo afastar um pouquinho para mostrar. Uma pia. Oi. Aqui tem o box. E aqui a privadinha. Bem limpinho, bem legal o banheirinho e o quartinho também, é bem simplesinho. Depois eu mostro o hotel pra vocês. Ó, pessoal, e as tomadinhas pra quem quiser saber. Aqui então, São Pedro do Atacama no Chile, elas são as 3 retinhas. Eu até vou tirar aqui que eu liguei agora. Ó, retinha, diferente das do Brasil, que elas são as 3, mas elas têm uma pontinha que é um pouquinho mais pro ladinho, né? Essa ela é retinha. Só pra mostrar pra vocês também, aqui são as notas chilenas. Aqui tem de 10 mil pesos, 1.000 pesos, 1.000, 5.000 e 20 mil pesos. Daí tem a carinha assim e atrás tem outras imagens. Essa aqui, Monumento Natural do Salazar. Aqui a gente tem uma outra, ó. Daí tem a carinha na frente também. Aqui acho que é as Torres del Paine. E aí na frente tem também uma carinha. Então essas aqui são as notas então de peso chileno. E as tomadinhas eu já tinha mostrado pra vocês que elas são retinhas, né? Então é isso aí. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o hotel, porque ele é tipo vários quartinhos, assim, é bem legal. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Diz oi, Fernando. Oi, Fernando. Peraí. Então vamos lá. Aham. Poxa. E as casinhas são tudo de terra. Pra lá também. Todas de terra, bem simplesinho o centrinho. Me encheu o pé de areia. Mas é bem legal. Aqui tem sucos. Ah, disse que era bom tomar um chá de coca, né? Isso a gente acha. É. E assim a carinha de São Pedro do Atacama. Essa é a rua Caracoles. Bastante coisa. Gracias. Gracias. Um 360 do centrinho de São Pedro do Atacama. A gente passou ali a prefeitura e aqui tem uma pracinha. De novo, Fernando. E é assim.
igrejinha de São Pedro do Atacama. Gente, a assoalho é de madeirinha e olha como que é em cima. É toda de madeira. Lá é o altar. E aqui tem a cronologia. Ó, gente, esse é o nosso hotel. Aqui é a parte dos quartos. Aqui é a partezinha do café da manhã. Aqui tem um sofazinho para descansar. Um perro. Aqui é onde é a cozinha, que eu acho que eles fazem café da manhã, que servem ali na pracinha. Aqui tem mais quartos. Aqui tem mais os chalezinhos. Mais umas casinhas. Ali é o nosso motorista. Estão fazendo churrasco. E aqui eu vou mostrar pra vocês a entradinha do nosso quartinho. Que é desse ladinho aqui. Olha só como é legal. Esse aqui é a entrada do nosso quarto. Cafezinho da manhã aqui fora. Céu azul. Aqui uns chazinhos. Fernando e seus cafés. Buenos dias, como estão? Ai, minha mão na frente. Gente, esse foi o nosso segundo passeio. O primeiro passeio eu não gravei porque foi o tour astronômico e era de noite, então não dava pra ver quase nada do celular. A gente foi admirar a galáxia. Vou deixar uma fotinho aqui pra vocês verem. E esse nosso segundo passeio é o tour pelo Vale de la Luna. Então é literalmente, né, botar o pé no deserto aí e conhecer essas paisagens lindas que vocês estão vendo. É realmente surreal o que a gente vê. Tem essas esculturas também. Vou deixar o nome aqui das esculturas para vocês. E aqui são as Três Marias e ali ao fundo parece um dinossauro. E é abstrato, claro, né? É uma pareidolia, né? A gente vê o que né, os olhos e a mente imaginam, né? E muito legal o lugar. Tem um pouquinho de dificuldade, sim. Não é uma coisa super difícil, mas tem o seu nível de dificuldade, sim. E aqui a gente parou porque a gente fez um lanche, né? O pessoal tava ali preparando, então, um coquetel pra gente lanchar aqui no meio do deserto, né? Foi super legal essa experiência também. E aqui mais um pouquinho pra vocês. A gente visitou o Vale de la Luna. Visitamos também a Pedra do Coiote, que tem essa vista super bonita. E depois a gente já partiu aí pro nosso próximo destino. Aqui é mais um pouquinho do Chile, para que vocês possam ver. Chegando em Arica, que é litoral do Chile. Essa é a vista da cidade de Arica, né, que a gente foi ver o Oceano Pacífico. Subimos o cerro, que a gente conseguia visitar aí e ter a vista de toda a cidade, né, aquela bandeira bem autona que tem do Chile. É a vista, então, desse cerro que a gente tem. A gente subiu lá em cima, então, para poder admirar essa vista e poder ver um pouquinho também do Oceano Pacífico, que por sinal é super gelado. E aqui então, gente, a gente já tinha subido o cerro. Essa é a vista dele de um dos lados, né?
a gente vê a cidade de Arica, depois a gente vê mais à esquerda o mar, no Oceano Pacífico. Essa cidade, ela já foi motivo de disputa entre o Chile e o Peru, e Arica já pertenceu ao Peru no passado, e após essas disputas, né, enfim, Arica hoje pertence ao Chile. Então eles têm um porto, né, que é muito importante aí para escoamento de produtos, mas pelo que eu vi parece que a maioria dos produtos são bolivianos, inclusive. Mas é um importante porto, né, para esse lado então do Oceano Pacífico. Agora vocês podem ver, ele é bem razoável, né, o tamanho do porto. E mais ao fundo vocês veem que a água do Pacífico, ela é uma água que me parece ser mais escura. Eu não sei se é por ela ser mais fria, mas dá para perceber que ela é uma água mais escura. Mas a vista é muito linda, e de cima venta muito, então eu tirei o volume do áudio porque estava ventando demais. Eu estava até com medo de me aproximar da beira para não cair o celular lá embaixo, né? Gente, eu quis filmar essa igreja porque ela é toda feita de metal e quem construiu essa igreja foi Gustave Eiffel, a mesma pessoa que construiu a Torre Eiffel. Eu achei fantástico saber disso. Amor. Olha só, gente, quando eu falo que eu vi deserto mesmo, porque nessa parte do Chile, que é o norte do Chile, já quase divisa com o Peru, a gente de fato não vê nenhuma vegetação. E a gente tá assistindo aí o pôr do sol, porque nesse lado do continente, né, o pôr do sol ele acontece no mar, né, diferente do Brasil, que ele nasce, né, na direção do mar. Como nós estamos do outro lado, né, do continente sul-americano, o sol tá se pondo, né, e lá no mar, né, a gente tá um pouquinho longe já, e a gente tá atravessando uma cadeia de montanhas, mas a paisagem é fantástica, né, e a gente de fato só observa deserto e mais deserto, né, é bem arenoso, mais avermelhado assim, né, uma terra, uma areia, né, e só deserto. Aqui nós já estávamos em solo peruano, paramos para um café da manhã e a gente já consegue ver as belas montanhas, né, do Peru. E aqui a gente estava, né, já uma cidadezinha vizinha. E aí vocês veem que já a paisagem começa a mudar, né, a gente começa a ver muitas montanhas, tem um pouquinho mais aí de gramado, mas é tudo muito rasteiro, né, a gente não vê muita árvore, aliás, quase nada de árvore, né. Aqui já estávamos começando a subir de novo, né? Começando a pegar altitude novamente. E essa é a carinha, né? Da paisagem que a gente vai observando, né? E lá ao fundo, de novo a cordilheira, a gente consegue ver, né? As montanhas que sempre nos acompanharam ao longo dessa viagem. E a geografia do Peru é muito linda, né? Embora seja muito difícil, eu imagino que até para quem vive lá, pelo fato da altitude, né? Claro, eles são um povo que já estão acostumados, mas a questão da altitude e também das montanhas é muito lindo, porque é muita montanha, é uma geografia, por isso que eu digo que é difícil, né? A questão da locomoção, a questão então de tu se mover de um ponto a outro, ou dentro, né, das próprias cidades ali arredores, né, Cusco não é só a cidadezinha, né, ela tem mais 14 regiões administrativas que fazem parte do entorno, então é bastante grande, e por essa razão tem muita montanha, muita descida, muita subida dentro dessa região. Então fica bem difícil a locomoção. Eu admiro esse povo, porque claro que a geografia é maravilhosa, mas tem essa dificuldade da locomoção, né? E como vocês podem ver, por quilômetros e quilômetros a gente observou essa mesma paisagem, né? Uma grama mais rasteira, uma vegetação bem mais rasteira. E sempre as montanhas ao fundo e as nuvens que tocando as montanhas, é muito bonito de ver.
e logo à frente a gente parou em Puno para que a gente pudesse observar, utilizar banheiros também, né, fora do ônibus. Tinha um artesanato local e a gente já começa a ver, né, umas montanhas ainda maiores e a altitude, né, que aí tem a plaquinha já com altitude que é mais alta ainda, né. Então já esse local, então, que a gente começa a observar. Aqui já tem bastante neve nas montanhas, um pouquinho mais frio. Não um frio insuportável, porque no próprio Chile a gente pegou temperaturas de menos 6 graus e muito suportável, assim, eu tava só com uma jaqueta fininha e não era nada insuportável. Aqui eu deixei a foto para vocês, nós estávamos a mais de 4.300 metros, né, de altitude, então a gente sente bastante, a gente começa a ficar um pouco mais ofegante, um pouco mais cansado, mas isso é tudo efeito da altitude mesmo. Então, como nós somos de ônibus, a aclimatação ela foi acontecendo ao longo do caminho. E eu julgo que isso tenha nos favorecido, porque a cada vez que a gente parava em algum lugar, a gente já ia se aclimatando, já ia sentindo essas diferenças, né? Então, eu julgo que seja um pouco melhor do que chegar, né, de avião, chegar em Lima e depois já chegar em Cusco e já sentir aquela diferença, né, logo de cara. Então a gente foi se ambientando, foi aclimatando. Lá no Chile a gente já estava uma boa altitude, depois a gente desceu a altitude do nível do mar, depois subimos de novo. Então o nosso corpo aí foi sentindo todas essas mudanças e essas diferenças de altitude, e eu acredito que isso tenha favorecido para que a gente não se sentisse tão mal, né, e já chegar assim e sentir a altitude de cara, né. Então aos pouquinhos a gente foi sentindo ela, foi se aclimatando, e eu senti que foi bem positivo isso, porque eu sim me senti mal. Depois no finalzinho do vídeo eu conto pra vocês, mas foi bem pouquinho, assim, foi bem tranquilo, nada que fosse me deixar mal sem poder participar de algum passeio, ou que eu precisasse de atendimento médico ou até de oxigênio. Não precisei fazer o uso, então posso dizer que foi super tranquilo assim a sensação da altitude mesmo, não tive maiores problemas. Gente, aqui a gente já está, né, se aproximando de Cusco, já estamos chegando na parte urbana, porque tudo isso já faz parte de Cusco. Então eu vou encerrar essa primeira parte do vlog aqui, porque Cusco tem muita coisa maravilhosa, tem muito passeio lindo que eu quero mostrar para vocês, e para que a gente possa deixar o conteúdo ainda mais legal, eu vou encerrar aqui, vou falar um pouquinho para vocês agora dessa primeira parte da viagem. Vou dividir esse vídeo em dois, para que então no próximo vídeo vocês tenham toda a minha experiência que foi vivida lá em Cusco, o passeio de Machu Picchu e todos os outros passeios que a gente fez. E aí eu posso contar um pouquinho mais sobre os passeios, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Então, esses foram, né, os primeiros dias da nossa viagem. Como eu falei pra vocês, eu vou dividir o vlog em dois, porque vai dar umas 2 horas de vídeo. Claro que tem coisinhas que eu preciso cortar, que eu preciso... Tem vídeos repetidos também, né, que eu acabei jogando eles todos em um editor pra mim poder juntar tudo, e aí eu percebi que tinham vídeos repetidos, por isso que eu precisei revisar. Mas aqui ficou, né, um pouquinho da nossa viagem. Eu não sou vlogueira, tá, eu não sou nenhuma especialista, né, em filmar nada, então vocês podem ver que é super amador. Eu gravei com o celular mesmo, na mão, não tinha tripé, não levei pau de selfie nem nada. Na verdade eu tinha pau de selfie comigo, mas tem locais que é proibido acessar com o pau de selfie, então para que não tivesse nenhum problema de, enfim, de estar ali e alguém chegar, algum fiscal, e pedir para te não usar, eu preferi não fazer o uso. Então eu gravei, né, com o celular mesmo, de uma forma bem amadora, mas eu queria registrar. Tô publicando aqui justamente para mim poder ter uma memória dessa viagem, porque foi maravilhosa, foi linda, foi surreal, como eu falei várias vezes, foi enriquecedora. É de encher os olhos, porque são paisagens muito lindas. A gente vê desde rio a deserto, a mar, a montanha.
neve seca, então a gente vê muitos biomas diferentes. Então, fora a riqueza cultural, fora toda a história, né, que isso a gente nem comenta porque é imensurável, né? Tudo que a gente aprende é difícil processar tudo. Tô até agora processando, na verdade. Eu tenho tudo anotadinho, tudo anotado não, né? Muita coisa eu tenho anotado, eu fiz um caderninho de cada dia, por exemplo, gastos, o que a gente gastou na alimentação, coisinhas, o que a gente comprou, quanto custou. A gente passa por 4 tipos de moedas diferentes, algumas são mais valorizadas, outras não. Então, frente aos pesos argentino, chileno e a moeda boliviana, o Brasil, né, o real, ele tem a sua moeda mais valorizada. Já no Peru, o sol peruano, ele vale mais que o real. Então, já viram aquela frase, quem converte se diverte? Então, lá no Peru a gente não se divertia ao converter. Mas vale super a pena. Eu acho assim, quem quiser fazer uma viagem dessas, se quiserem que eu grave um outro vídeo com muitos detalhes, assim, questão de valor e tal, posso gravar também. Aqui é só uma pincelada para que vocês possam ver o que eu vi, né? Claro que não é com os meus olhos, com o meu julgamento, mas é uma forma de dividir com vocês tudo que a gente vê numa viagem rodoviária dessas, porque é um percurso, né, um roteiro de 17 dias, né, rodoviário, né, então rodando todos esses quilômetros, eu acho que dá mais de 8.000 quilômetros, não tenho certeza, mas é bastante rodado. E daí algumas noites a gente passou dentro do ônibus rodando, né, foram noites em trânsito, outras noites a gente ficou em hotel. Vou dizer pra vocês que eu tomei muito banho gelado, tá? Não porque o lugar não oferecesse, mas oferecia, mas deu acaso da água não esquentar. E, enfim, a gente precisa tomar o banho e tomar gelado, né? Então, tomei muito banho gelado nessa viagem. É ruim? Não vou dizer que é legal, né? Pra quem já tá acostumado com o banho quente, mas assim, ó, é bom pra imunidade, né? Eu pensava assim, não, alguma coisa, uma vantagem vai ter aí, vai dar tudo certo e vamos encarar, né? E foi assim que eu fiz e que eu encarei. Então, vou deixar então essa primeira parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar esse vídeo aqui, essa minha fala no final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa experiência. Assistam a próxima parte que vai vir na outra semana, que aí vai ser, né, Cusco para frente, né? A gente tem Machu Picchu e a gente não fala Machu Picchu, a gente fala Machu Picchu, porque Picchu é um palavrão, né? E Picchu é de montanha, né? Então, a tradução é montanha nova, né? E Huayna Picchu é montanha velha. Então, mais ou menos isso, e a gente fala Picchu e não Picchu. E daí vai ter também o Salar do Uyuni na Bolívia, vai ter a Laguna Mantai que a gente fez no Peru, vai ter todos os passeios dos sítios arqueológicos que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez também. Então tem bastante coisa legal para ver, o Vale Sagrado, Águas Calientes, né, nossa ida então para Machu Picchu através do trem. Tem as Ilhas Flutuantes de Urus, também no Lago Titicaca que a gente visitou, então tudo isso vai para a parte 2 do vídeo, tá? Então, vou trazer lá pra vocês. O vídeo vai ficar maior, então eu tenho que editar ele também, fazer os cortezinhos, narrar o que precisa ser narrado. Tem umas partes que eu tirei o áudio pra não ter problema de... a intimidade das pessoas, o que elas estão falando, enfim, que não vem ao caso, né? E aí eu precisava fazer alguma explicação ou algum comentário, tá? Como eu falei, não sou blogueira, não sou historiadora, não sou nada. Eu só relatei o que eu vi e alguma coisa que eu quis falar. Se eu falei alguma coisa errada, se eu contei algum fato errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. Estamos aí para crescer todos juntos, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado aos inscritos. Espero que vocês gostem. E um beijo e até o próximo. Tchau!